Vamos então começar mais uma aula do nosso curso de Física 3 e hoje a gente vai continuar no capítulo 29 do Halley. Essa é a parte 2 do capítulo 29 do Halley, que fala pra gente sobre a produção de campos magnéticos utilizando corrente elétrica. Se você ainda não viu a parte 1 e quer ver, é a aula 15, já está lá disponível no canal. O que eu vou fazer nessa aula aqui para vocês? Eu vou mostrar para vocês como que você calcula o campo magnético utilizando a lei de Biot-Savart para um fio longo retilíneo e um fio em forma de arco de circunferência. Por que eu separei essas duas deduções aqui para vocês? Porque elas são longas, elas são complicadas, elas são enfadonhas, são chatas e eu não cobro ela dos meus alunos. Mas se o professor cobra, pode assistir aqui que você vai entender. Eu vou fazer passo a passo, não vou pular nenhum passo, tá? Então assista aí que você com certeza vai entender. E se você caiu aqui sem querer, não me conhece ainda, eu sou o Douglas Oliveira e você está no canal Doug.Física. Aqui você encontra um monte de material para te ajudar a passar nas físicas da faculdade, né? Então vamos começar com o fio longo retilíneo. Vamos começar aqui, número 1, vou fazer passo a passo. Lembra aí que vou fazer a integral bonitinha, vou mostrar como é que faz a integral por substituição trigonométrica. Ah, mas essa aula é chata, eu concordo com você. Bem chatinha, bem demorada. Ah, mas se você não viu ainda a lei de Biot-Savart, lembrando aqui, se você não viu a lei de Biot-Savart, a gente começou a ver ela aqui na parte 1, tá? Então, se estiver interessado de aplicações, não conta, né? De entender como é que funciona a lei de Biot-Savart, volta lá na parte 1, aqui a gente só vai fazer as contas mesmo. Então, vamos começar com o campo magnético, são duas aplicações só, tá? Magnético, produzido por um fio longo, produzido por fio longo retilíneo, por fio longo retilíneo. Eu vou fazer as deduções igual o livro do Halley, como é de costume, né? Eu estou seguindo o livro do Halley aqui, então eu vou seguir a dedução, tentar utilizar a mesma nomenclatura, mas eu vou te dar bem mais detalhes, fazer bem mais passo a passo. Eu não gosto quando os livros eles pulam muito, que você acaba não entendendo nada, né? Então vou imaginar que esse aqui é o meu fio retilíneo, que ele é reto, né? Deveria estar mais reto do que isso, mas beleza. Tá aqui o meu fio, eu vou dizer que tem uma corrente elétrica aqui, ó, indo de baixo para cima. Vamos supor então que a minha corrente elétrica está indo de baixo para cima, é esse izinho aqui que a gente está preenchendo, é uma corrente aleatória, podia ser de cima para baixo, mas a gente vai resolver com a corrente de baixo para cima, mas depois você pode generalizar o resultado. Esse fio aqui ele vai gerar um campo magnético no espaço todo, só que a gente não vai calcular o campo magnético para todo o espaço uma vez só, a gente vai calcular para um ponto P aqui, ó, genérico. E aí, sabendo o campo magnético nesse ponto P, a gente pode encontrar qualquer região do espaço, campo magnético em qualquer região do espaço, porque o ponto P ele pode estar em qualquer lugar. Mas beleza, mas olha aqui, ó. Quando a gente olha a lei de Biot-Savart, repara que ela fala para a gente de um dB, de um pedacinho de campo magnético. Esse pedacinho de campo magnético, ele é criado por um pedacinho aqui do fio, por um ds do fio, tá? Então vamos pegar um pedacinho ds do fio, depois a gente integra sobre o fio todo. Mas vamos pegar um pedacinho do fio, esse fiozinho aqui ele é infinitesimal, então ele tem uma espessurazinha ds, e esse ds ele aponta no sentido da corrente, então a gente pode colocar que o ds é para cá, ó. Esse ds aponta no sentido da corrente. Que mais que a gente tem? A gente tem esse vetor R chapéu. O que é esse vetor R chapéu? Esse vetor R chapéu é o vetor que aponta, é um vetor unitário, por isso tem o chapéuzinho. Ele aponta aqui, ó, na direção que liga esse meu segmentozinho de fio, meu segmento ds, com o ponto P. Então, se você fizesse uma linha aqui, ó, o meu vetor R chapéu aponta para lá. Mas o R chapéu não é essa distância daqui para cá. O R chapéu não é essa distância daqui para cá. O R chapéu é só o vetor unitário que liga, que conecta esse ds com o ponto P. Lembrando que esse fio ele é muito fino, tá? Eu desenhei ele gordinho só para ficar mais fácil de entender, mas ele é um fio fino, então ele não tem essa espessura igual eu estou fazendo para vocês. Ó. Faltou R. Eu falei para vocês que o R chapéu não é essa distância. O que é essa distância? Essa distância é o R. Não é o R chapéu. O R chapéu só mostra para a gente é o versor unitário, é o versor ou o vetor unitário, mesma coisa, que diz para a gente aqui em que direção que aponta essa, né? Que aponta esse segmento, a linha que liga o segmento com o ponto P.
Vamos definir algumas coisas que vão ajudar a gente aqui. Ó. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui ó, essa linha horizontal que liga o ponto P ao fio e eu vou chamar essa distância aqui de Rzão. Então, eu vou chamar isso aqui de Rzão. Rzão. E o comprimento do fio, vamos supor que, vamos dizer que meu eixo começa aqui no zero, que é o zero, tá? Então, se aqui é o zero, deixa eu deixar mais bonitinho aqui o zero. Aqui no horizontal zero, você pode dizer onde que é o zero, onde você quiser, né? Esse aqui é o zero. Se esse aqui é o zero, o comprimento do meu fio marca essa distância aqui, ó. Isso aqui ó, é S. O DS, o que é o DS? DS é um pedacinho do fio. S é o fio todo, só que o S pode ser quão grande eu quiser, né? O S pode ser quão grande eu quiser. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero formar um triângulo retângulo. Se você olhar aqui, eu formei um triângulo retângulo do S, do R, e do Rzinho e do Rzão. A gente vai utilizar isso depois. Então, vai ter um Rzinho aqui e um Rzão depois. A gente vai utilizar isso daqui a pouquinho. Então, tá aqui o Rzão. Mais uma coisa só que eu preciso definir aqui, ó. Esse ângulo entre os vetores aqui, ó, eu vou chamar ele de θ. Não ficou muito bonito de ver, mas esse ângulo aqui eu vou chamar ele de θ1, na realidade. Vai ficar θ1, que depois vai ter o θ2. Então, eu preciso definir tudo isso. Mas é muita coisa para ver, eu concordo com você. Mas olha aqui a lei de Biot-Savart, não tem muito o que fazer, né? Então, a gente vai utilizar essa equação para calcular o campo magnético, que todo fio casa nesse ponto. A gente tem que fazer de pedacinho a pedacinho, porque é assim que as coisas são. Mas a gente já pode simplificar algumas coisas. Por quê? Porque a gente sabe, ó, vamos avaliar esse produto vetorial aqui. Ó, vamos avaliar só esse produto vetorial. ds vetor R chapéu. Tá? A gente fez isso várias vezes lá na aula 15, então eu vou repetir o que a gente fez lá na aula 15. Mas a gente ficou mais tempo lá e vamos ficar menos tempo aqui. E o produto vetorial, o resultado dele a direção do vetor resultante é dado pela regra da mão direita. Não sei se está direito no vídeo, mas estou com a mão direita aqui. Esse aqui é o primeiro vetor, ou seja, seria o resultado. Esse aqui é o primeiro vetor da multiplicação, esse é o segundo. Então, esse aqui seria dB, um proporcional a dB, e esse aqui seria ds e esse aqui seria R. Então, se eu coloco o ds para lá e o R para cá, assim, ó, esse aqui é na direção ds, esse aqui é na direção da R chapéu, eu vejo que o meu vetor resultante desse produto vetorial ele vai para dentro da página. Então, ds e R chapéu aponta para dentro da página. Aponta para dentro da página. Dentro da página, como que se representa isso? Representa assim, ó, assim, né? Entrando na página. E se a gente pegar qualquer ds aqui, ó, vai me dar a mesma direção. Então, o fio todo, a contribuição do campo magnético desse fio todo nesse ponto P é entrando no papel. Pode ser que você olhe meu dedo, parece que eu estou apontando para você, né? Mas seria para dentro do papel, que eu estou apontando para dentro do papel. E vai pelo símbolo aqui, ó, tá? Então, ele entra dentro do papel. Então, eu já sei a direção que vai me dar desse campo magnético aqui, ó. Porque quem vai definir a direção do dB é esse produto vetorial. O resto todos são valores escalares. Quem define a direção desse vetor é o ds R chapéu. Então, eu já sei para onde ele aponta, é para dentro do papel. Mas e se eu pegar desse lado? Aí é para fora do papel. Lembra que o campo magnético ele vai circulando, né? Você coloca o dedão e você vê que ele circula aí ao longo do seu fio. Mas a gente sabe que o campo magnético na direita ele vai apontar para dentro do papel e na esquerda ele vai apontar para fora do papel porque ele vai circulando. Mas de qualquer maneira a gente já sabe a direção do campo magnético, essa é a coisa importante. Então, se a gente sabe que ds e R aponta para dentro do papel, a gente sabe que o dB, ele aponta para dentro do papel também. Aponta para dentro do papel. Como que eu sei que o dB aponta para dentro do papel? Ou da página, tanto faz. Da página. Como que eu sei que isso é verdade? Porque quem que define a direção do dB? É esse vetorzinho aqui, ó. ds vetor R. Mas lembrando aí que ele circula todo o fio, tá? Não é só para dentro do papel em todos os pontos. Ele é circulando, mas se a gente olhar só esse plano aqui, ó, da direita, isso vai dar certo. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Beleza, já tem
vamos dizer assim, o mise en place da nossa equação aqui. Não começamos a resolver ainda, só estou preparando as coisas para a gente. Lembrando que vai ser pelo menos uma meia hora para deduzir, a gente nem chegou na parte difícil ainda. O que eu vou fazer? Eu vou calcular só a contribuição da metade para cima, para ficar mais fácil de entender, mas depois eu falo como é que a gente calculando. Aí eu falo como é que a gente faz para o fio todo, já que o fio é infinito. A contribuição da metade superior. Daria para fazer do fio todo de uma vez? Daria, mas eu estou seguindo aqui a dedução do Halliday para você não se perder se você precisar acompanhar. Então, superior. Então, beleza. O que eu encontrei até agora? Eu encontrei que dB é igual a μ0 sobre 4π e ds vetor r chapéu sobre r ao quadrado, não é isso? Só que eu sei já a direção do dB, porque eu sei a direção do produto vetorial ds com r chapéu. Então eu não quero mais saber do caráter vetorial desse dB, eu só quero saber o valor dele escalar. E aí vamos utilizar uma das propriedades aqui, ó, do produto vetorial. Se eu tenho, vou fazer bonitinho aqui. Se eu tenho, por exemplo, o vetor A, produto vetorial com o vetor B, opa, não A com A com B. B é ruim, né? Vou colocar D, para não ficar B igual esse aqui. A com D, isso aqui vai ser o módulo do A, módulo do D, vezes o seno do ângulo. Ou seja, esse ds vetor R chapéu, o módulo dele, desculpa, esse aqui é o módulo, né? Tá em módulo. O módulo dele é igual ao módulo do ds vezes o módulo do R chapéu vezes o seno do ângulo entre eles, o seno do θ. Então é isso que a gente pode trocar aqui se a gente não tivesse preocupado com o caráter vetorial do dB, porque a gente já sabe a direção. Tem mais uma coisa aqui, ó. O módulo do R chapéu, como ele é um vetor unitário, o módulo dele é 1. Então eu posso trocar isso aqui por 1. Ou seja, o ds vetor R chapéu ele vai ser a mesma coisa que ds, ó, em vez de colocar o módulo, só vou tirar a setinha de cima, vezes o seno de θ. Então a gente simplifica a nossa equação para dB, agora não tenho mais o vetor em cima, igual a μ0 sobre 4π vezes I vezes o ds seno de θ dividido pelo r ao quadrado. Ó, já simplifiquei um pouco a minha equação. Já está 5% feito já. Mas vamos lá, vamos com calma que a gente vai chegar na resposta. Vai tomar um tempo. Esse é o dB. Então aqui. Então começou aqui e foi para cá. Eu quero saber o campo magnético todo. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar uma integral aqui. Ó. Vou pegar aqui ó, e passar uma integral. E de quanto até quanto que eu estou integrando? Eu vou estar integrando o ds. O s vai de quanto? De 0 até o infinito, porque o fio é infinito, então eu começo aqui no zero, vou seguindo ele até S valer infinito. Integral de dB é o próprio B, né? Lembrando que eu estou fazendo só da metade superior. É o próprio B. Então eu cheguei ao seguinte aqui, ó. B vai ser integral de 0 a infinito. Depois a gente calcula da metade inferior, mas é só multiplicar por 2, né? Se eu sei o campo magnético do metade de cima, a metade de baixo é a mesma coisa, é só multiplicar por 2. Então, por que você simplesmente não faz isso? Porque eu estou seguindo a dedução do Halliday, com mais detalhes. Isso aqui o Halliday já não faz. Olha aí, então valeu o like aí, né? Vezes o seno de θ, vou trocar a ordem aqui para deixar o ds por último. ds dividido pelo r ao quadrado. Então, essa é a nossa equação agora. O que é constante, eu posso mandar para fora da integral, né? O que é constante, eu posso mandar para fora da integral. Então, vai ter que B vai ser igual a integral... Opa, não mandei nada para fora. B vai ser igual a μ0i sobre 4π integral de seno de θ ds sobre r ao quadrado de 0 até infinito. Então, chegamos aqui, essa é a integral que a gente vai ter que resolver. Eu preciso escrever tudo em termos da mesma variável.
Essa vai ser a nossa estratégia, a gente vai tentar escrever tudo em termos da mesma variável. Por exemplo, o S muda e o Rzinho também muda. E o θ também muda. Então aqui eu tenho 3 variáveis diferentes e eu preciso colocar elas, escrever elas da mesma maneira para conseguir resolver. O R é super fácil. Lembra que a gente fez aqui o triângulo retângulo? Então, ó, o Rzão ele não muda, tá? O Rzão azul, ele não muda conforme for subindo no fio. A distância aqui horizontal, ponto P, é sempre a mesma, né? Então, o Rzão azul não muda. Então, posso deixar o Rzão na integral, que ele é uma constante. O Rzinho não, o Rzinho muda. Se eu pegar um ponto aqui em cima, o valor do Rzinho muda. Mas é fácil de eliminar ele, porque eu posso utilizar o Pitágoras aqui, né? Eu sei que R ao quadrado vai ser igual a S ao quadrado mais R ao quadrado, né? Pitágoras. Ou seja, eu vou ter que o Rzinho vai ser igual a raiz quadrada de S ao quadrado mais R ao quadrado, Rzão ao quadrado. Então, beleza. Já eliminei... Eu nem precisava tirar a raiz, né? Olha que burrice, porque já está R ao quadrado aqui. Já eliminei o R. Como é que vai ficar? Vamos copiar aqui. Espera aí. Então, já eliminei o Rzinho, que muda. O Rzão, lembrando que o Rzão não muda. Então, ficou assim, ó. B igual a M0I sobre 4π integral de 0 a infinito de seno de θ vezes o ds dividido por S ao quadrado mais R ao quadrado. Então, estamos aqui nesse ponto. O que eu vou tentar eliminar agora? Eu vou tentar eliminar o seno de θ. θ1, né? Que é o θ1. Lembra que a gente estava chamando de θ1. Eu preciso eliminar o seno de θ. Como que eu vou fazer isso? Eu vou precisar primeiro perceber essa propriedade trigonométrica aqui, ó, que o seno de θ é igual ao seno de π menos θ. Já vou provar isso aqui para vocês, tá? Eu só vou mostrar a motivação que a gente vai fazer. E aí, ó, se o θ for θ1, o que eu consigo perceber aqui, ó? Esse ângulo aqui de baixo, que eu vou chamar de θ2, esse ângulo aqui de baixo, θ2, é 180. Esse ângulo aqui de baixo é π menos θ1. θ2 é igual a π menos θ1. Então, se eu trocar aqui, ó, seno de θ1 é igual a seno de π menos θ1, que é igual a seno de θ2. Então, o seno desse ângulo aqui de cima é o mesmo seno que desse ângulo aqui de baixo. E aí, esse aqui de baixo é fácil, né? Se eu tenho esse ângulo aqui, ó, o seno de θ2 é o quê? É o cateto oposto sobre hipotenusa, Rzão sobre R. E aí, o R, eu sei escrever ele em termos do S e do Rzão. Então, é isso que eu vou fazer. Essa é a minha estratégia para eliminar o seno. Primeiro, tem que perceber que o seno de θ é igual a seno de π menos θ. E aí, eu identifico o π menos θ como θ2. E aí, eu consigo escrever o seno de θ em termos dessas minhas variáveis aqui do meu triângulo. Primeiro, vamos provar que seno de π menos θ1 é igual a seno de θ1. Então, vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando... Vou escrever aqui para a gente não se perder. Eu quero provar que seno de θ1 é igual a seno de π menos θ1. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Menos θ1. Então, eu vou trabalhar com essa equação aqui primeiro. Porcaria, ficou feio aqui, vou fazer de novo. θ1. Vou trabalhar com essa equação aqui. O que eu tenho? Eu tenho seno de, genericamente falando, eu tenho seno de A menos B. E seno de A menos B é igual a seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. Seno de B, cosseno de A. Vamos substituir o A e o B pelas essas variáveis que a gente colocou, π e θ1. Então, isso aqui no nosso caso, ele vai ser, ó, seno de π vezes o cosseno de θ1 menos o seno de θ1 vezes o cosseno de π. Seno de 180, ou seja, seno de π é zero. Então, esse termo todo vai para zero. Cosseno de π é menos 1.
Então, o que que virou? Virou seno de θ1. Então, seno de π menos θ1 é igual a seno de θ1. E aí, tudo que eu tenho que perceber é que π menos θ1 é igual a θ2. Se você não percebeu porque o desenho estava meio confuso, era isso aqui, ó. Tinha um aqui, ó. Isso aqui era θ1. Opa, ao contrário, né? Tá ao contrário, peraí. Vou seguir o meu desenho lá. Aqui, ó. O vetor era assim. Esse aqui é o θ1 e esse aqui é o θ2. É fácil perceber que o θ2 é igual a 180 menos o θ1, né? Então, é isso que a gente está percebendo aqui. Então, a conclusão que a gente chega é que seno de θ1 é igual a seno de θ2. Aí, agora, eu posso perceber aqui, ó o meu triângulozinho aqui. Vou repetir aqui. S, Rzinho. Como é que era? Era S, Rzinho e Rzão. E aí, agora, esse ângulo aqui é θ2, né? θ2. O seno de θ2 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é Rzão. A hipotenusa é Rzinho. Mas a gente já escreveu que Rzinho é igual a raiz, vou escrever aqui só para você não se perder, o Rzinho é igual a raiz de S ao quadrado mais R ao quadrado. Dividido pela raiz de S ao quadrado mais R ao quadrado. Estou me cobrindo? Não. R ao quadrado. Então, o que que virou aqui a minha integral até agora? Eu tenho que B vai ser igual a μ0i dividido por 4π e integral de 0 a infinito. O seno de θ1 é igual ao seno de θ2, que é igual a Rzão sobre raiz quadrada de S ao quadrado mais Rzão ao quadrado. O 1 sobre Rzinho ao quadrado é aquele valor ali, então 1 sobre S ao quadrado mais R ao quadrado ds. Então, isso que virou nossa integral. Eu posso combinar esses dois valores aqui, ele vai ficar elevado a 3 meios. Então, o B vai ser igual a μ0i dividido por 4π, integral de 0 a infinito, de Rzão dividido por S ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios ds. Agora, vamos olhar quantas variáveis eu tenho aqui, quantas variáveis diferentes eu tenho. Só uma. Só o S é variável. O R é constante, né? Vamos olhar lá no desenho. O R é constante. Então, agora eu posso resolver essa integral. Essa integral resolve pelo método da substituição trigonométrica. E substituição trigonométrica, como é que faz, gente? Substituição trigonométrica, eu já fui professor de cálculo numa faculdade já, tá? Fui professor de cálculo 1. IGA lá na Unicentro, que é uma universidade pública lá do sul do Paraná, do centro, na realidade, ó, Unicentro do sul, né? Unicentro. E eu não dei integral trigonométrica. Eu, particularmente, acho besteira. Eu acho que você pode se focar em aprender outras coisas, porque vai ter uns 10 passos não óbvios. Então, você tem que meio que decorar os passos mesmo se você quiser fazer. Eu não cobro dos meus alunos, mas eu conheço gente que cobra. Mas eu vou fazer mesmo assim, vou fazer passo a passo. Tem gente que chega aqui, tipo Halliday, e ele já te dá a resposta da integral trigonométrica. Mas se você chegou aqui, provavelmente você quer saber como é que faz completamente, nos detalhes. Então vamos fazer aqui nos detalhes. O que eu vou dizer? O S, eu vou escrever o S como uma função de uma nova variável chamada U. Então a minha função S, eu vou trocar minha variável S agora minha variável é U, só que o S de U não é U. O S de U ele vai ser dado por Rzão tangente de U. Já começa a ficar legal aqui, ó. Rzão tangente de U. Se eu quiser encontrar o diferencial S, o ds vai ser igual a ds du. Regra da cadeia aqui, ó. Ah, como é que eu visualizo se minha regra da cadeia está correta? Corta. Ó. Se cortar aqui que volta o que você tinha antes, volta. Então está correta essa regra da cadeia. É uma dica aí. Regra da cadeia. ds é du. Quanto que é ds é du? ds é du
é igual a R derivada de... R é constante, né? Por isso que caiu para fora. Derivada de tangente de U a du. Derivada de tangente de U, ela é igual a secante quadrado de U. Então, a derivada de tangente de U é secante quadrado de U. Não lembra o que é secante? Secante aqui, ó. Secante quadrado de U, na verdade, a secante é 1 sobre cosseno. Então, a secante ao quadrado de U é 1 sobre cosseno ao quadrado, né? Ou seja, o meu ds, ele vai ser igual a R vezes a secante ao quadrado de U du. Então, eu posso trocar o meu ds por R secante de U du. Mas quando eu faço isso, eu preciso eliminar o S aqui de baixo. Só que o valor do S em si eu já sei quanto que vale, porque eu defini ele aqui, ó, S igual a R tangente de U. Então, vamos substituir. Vai ficar assim, ó, B igual a μ0 I dividido por 4π. Integral, agora mudou o meu intervalo de integração aqui, de R dividido por S ao quadrado. Então, esse valor ao quadrado é R ao quadrado vezes a tangente quadrado de U mais R ao quadrado elevado a 3 meios vezes o R secante de U, secante quadrado de U du. Olha que belezinha que ficou isso aqui. Tá feio aqui, vou deixar mais bonito, pera aí. Vezes o R secante quadrado de U du. Então, isso que a gente tem que resolver, essa integral que a gente tem que resolver. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse R em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Para não precisar escrever tanta coisa, eu vou só trabalhar com o que está aqui dentro, tá? Vou só trabalhar com o que está aqui dentro. Então, vou só copiar o que está aqui dentro. Mas você sabe que eu estou resolvendo de dentro da integral, né? Então, vai ficar como? Ó, R vezes R ao quadrado. Vezes a secante quadrado de U dividido. Vamos colocar ali em evidência. Coloco o R ao quadrado em evidência. Vai ficar R ao quadrado que multiplica tangente ao quadrado de U mais 1, né? Isso aqui é elevado a 3 meios. Não esquece do du aqui também, né? Do du. Então, isso que aconteceu. Outra relação trigonométrica, tangente ao quadrado de U mais 1, e ele é igual a secante ao quadrado de U. Então, o que virou aqui tudo até agora? Isso aqui vai ser igual a R ao quadrado vezes a secante ao quadrado de U. Ah, mas como é que eu ia perceber isso aqui? Não sei, eu já falei para vocês que eu não gosto dessa matéria aqui não. Vezes R ao quadrado vezes a secante ao quadrado de U. Isso aqui elevado a 3 meios du. Agora eu posso simplificar, né? Eu posso dar uma simplificadinha aqui, ó. Porque aqui está ao quadrado, aqui está elevado a 3 meios. Então, vai ser, ó, R ao quadrado. Espera aí, vou fazer diferente aqui. Vai ser... Não, pode ser desse jeito mesmo? Pode ser? Pode... Não precisa, posso fazer aqui, ó. Posso tirar da raiz aqui primeiro para você perceber. O primeiro tirar da raiz. Como tudo está ao quadrado, aqui está elevado a meio, isso vai ficar o cubo. Vai ficar assim, ó. R ao quadrado secante ao quadrado de U dividido por R ao cubo secante ao cubo de U. De onde vem isso? Ó, o 2 corta com o 2 e o 3 passa multiplicando todo mundo. Du. E agora ficou fácil, né? Agora ficou 1 dividido por R secante de U du. Então, a gente simplificou a nossa integral. Vou repetir a integral agora, só para a gente ver onde é que a gente está. A gente encontrou que o campo magnético vai ser igual a μ0 I dividido por 4π e integral de 1 sobre R secante de U du.
foi isso que a gente encontrou. E a integral de 1 sobre secante de u parece que é complicada, mas lembra que 1 sobre secante, que secante é 1 sobre cosseno. Então, isso aqui é a mesma coisa que μ0 i sobre 4π integral de cosseno de u sobre r du. E a integral de cosseno de u, você sabe que é seno de u, é simplesmente seno de u. Então, isso aqui vai dar μ0i sobre 4π seno de u sobre r. E aí eu preciso fazer meus intervalos de integração de a até b, né? Aí aqui a gente teria duas opções para fazer. Ou a gente encontraria os intervalos de integração em termos do u, ou então a gente volta o u para a nossa variável s, e aí os intervalos de integração são os mesmos, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai substituir o u pelo s. Mas vamos lá, espera aí, ó. O que a gente definiu? A gente definiu que o s era igual a rzão tangente de u, não foi isso? Então, a tangente de u é igual a... Tangente de u, peraí. A tangente de u é igual a s sobre r. Se eu inverter 1 sobre tangente de u, isso dá para a gente r sobre s. 1 sobre tangente de u a gente costuma chamar de cotangente. Cotangente de u é igual a r sobre s. E aí, agora eu tenho que usar de novo a minha visão além do alcance aqui, para lembrar dessa propriedade trigonométrica aqui, ó. A cotangente ao quadrado de u, ou de qualquer outra variável, mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de u. A gente já usou essa propriedade em algum lugar? Não, né? A gente utilizou aqui, ó. Parecido, mas não é a mesma. O que é cossecante, Douglas? Cossecante é 1 sobre seno ao quadrado de u. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu vou tentar reescrever essa cotangente em termos do seno, porque eu quero jogar o seno embora aqui, ó, né? Eu quero mandar o seno de u embora. Então, me interessa reescrever isso em termos de seno. Então, eu sei que cotangente de u é r sobre s. Como é que eu faço cotangente de u virar a cotangente ao quadrado mais 1? O que eu faço? Eu levo esse quadrado e somo 1. Então, o cotangente ao quadrado é o quê? É r ao quadrado sobre s ao quadrado. E o mais 1 é mais 1 mesmo. Então, r ao quadrado sobre s ao quadrado mais 1 é igual a 1 sobre seno ao quadrado de u. Seno ao quadrado de u. Ou seja, o seno de u vai ser igual a 1 sobre r ao quadrado sobre s ao quadrado mais 1, raiz de todo mundo, né? Raiz de todo mundo. Eu posso reescrever isso aqui, ó, para deixar ele mais bonitinho, multiplicando por s em cima e embaixo. Eu vou multiplicar por s em cima e embaixo. Então, como é que vai ficar? Ó? Seno de u vai ser igual a raiz de 1 vezes, dividido pela raiz de r ao quadrado sobre s ao quadrado mais 1. Eu vou multiplicar por s em cima e multiplicar por s embaixo. Estou multiplicando por 1. Então, ó, isso aqui vai ficar como? Vai ficar s em cima dividido pela raiz de r ao quadrado sobre s ao quadrado vezes s ao quadrado mais s ao quadrado. Posso cortar o s com s. Isso vai ficar s dividido pela raiz de r ao quadrado mais s ao quadrado. Então, encontrei o meu valor de u, de seno de u, em termos da minha variável que eu tinha antes, termo da minha variável s, que é o que eu queria antes. Ou seja, o b ele vai ser igual a μ0i dividido por 4π vezes o 1 sobre r, né? Tem um 1 sobre r aqui, vezes o s dividido pela raiz de r ao quadrado mais s ao quadrado, intervalo de integração de 0 até infinito. Agora é só eu utilizar os meus intervalos de integração. Vamos pensar aqui, ó. Se s é igual a 0, quanto que dá? b igual a 0, né? Então, esse intervalo aqui de baixo já foi embora. Se s é igual a infinito, vamos avaliar só esse negócio aqui, ó. Se
S vai para o infinito, vamos olhar aqui, ó, eu preciso resolver S dividido pela raiz de R ao quadrado mais S ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre S. Então, aqui em cima, 1 sobre S. Tá vendo? Isso aqui é 1, né? Então, eu posso fazer isso. Multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, eu posso. S sobre S, 1. O S sai entrando dentro da raiz aqui. Vai ser R ao quadrado dividido por S ao quadrado. Mais S ao quadrado dividido por S ao quadrado. Quanto que dá? Isso que dá 1. Isso que deu pra gente 1 dividido pela raiz. Não é a mesma coisa que eu tinha antes aqui? Não é a mesma coisa que eu tinha aqui, né? Olha aí. R ao quadrado dividido por S ao quadrado. E aí agora, mais um. E aí eu posso pensar se S for infinito. Se S tendo infinito, o que vai acontecer? Esse termo aqui ele vai para zero, né? Ou seja, isso aqui vai ser igual a 1 dividido pela raiz de 1. 1 sobre a raiz de 1 é o próprio 1. Então, quando S é infinito, isso aqui vale 1. Ou seja, B vai ser igual a 4, μ0 vezes, eu já estou falando meio torto de tanto fazer conta, vezes 1 sobre R. Isso aqui vale para o fio retilíneo semi-infinito, que é só a metade de cima. Se eu quero do fio inteiro, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar por 2 e aí eu já tenho minha resposta final. Ou seja, o campo magnético, devido a um fio retilíneo infinito, vai ser igual a μ0i dividido por 2πr. É essa a resposta. Essa é a solução do problema. Quanto tempo foi? Deve ter dado um pouquinho mais de meia hora ou meia hora mesmo. E agora vamos para o próximo, que é o arco de circunferência. Então vamos para a segunda e última dedução da aula, que agora é o campo magnético produzido por um fio em forma de arco de circunferência. Você sobreviveu ao cálculo lá do fio infinito. Esse aqui é super fácil, mas é super fácil porque o Halliday ele dá um migué aqui, ele faz uma malandragem dele. Qual que é a malandragem dele? O nosso fio é um arco de circunferência. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pega um círculo e corta um pedaço do círculo. E o Halliday ele calcula só para um ponto aqui no centro da circunferência. Como eu estou seguindo o Halliday, eu vou fazer igual, tá? Centro da circunferência. Vou fazer o cálculo do campo magnético nesse ponto aqui no centro da circunferência. Lembrando aqui, ó, o que a gente tinha feito antes, ó, ele dependia da distância r, então valia para qualquer ponto do espaço, agora já não vale mais. Então vamos pegar aqui o nosso segmento, roxinho aqui, ó, ele aponta na direção da corrente, vamos supor que a corrente elétrica está vindo nessa direção aqui, ó. Essa é a direção da corrente elétrica, o meu segmento do fio, podia pegar qualquer um, vou pegar esse aqui é o meu DS, né? Ele aponta na direção da corrente naquele ponto. A gente também tem o meu vetorzinho R chapéu, que ele liga esse meu DS até o ponto que eu estou avaliando. Na verdade, ele não liga, né? Ele só aponta nessa direção. Quem liga é o Rzinho. Esse aqui é o R chapéu, esse aqui é o Rzinho. O que mais que a gente precisa? Precisa só disso mesmo, né? O crucial aqui, que vai facilitar toda a nossa vida aqui, ó, é que esse ângulo aqui, ó, ele é sempre 90 graus. Para qualquer ponto que você pegar, por exemplo, se eu pegar um ponto daqui de cima, o meu DS vai apontar para lá, né? E aí o meu R, ele vai apontar para cá. Repara que ele sempre vai fazer 90 graus. Então, o ângulo entre o R chapéu e o DS é 90 graus, por isso que a conta vai ficar muito mais fácil. Aí, de novo, eu vou começar avaliando lembrando aqui, ó, a equação de Biot-Savart, a lei de Biot-Savart, que era o seguinte, caso você tenha caído aqui direto, vai ser igual a μ0 sobre μ0i sobre 4π ds, produto vetorial, com R chapéu dividido pelo R ao quadrado, né? Essa é a equação que a gente vai utilizar para calcular esse campo magnético. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, a gente vai começar aqui avaliando a direção desse produto vetorial. E se você pegar o seu dedão e for fazendo assim com a mão, você vai ver que o campo magnético nesse ponto, ele vai apontar aqui, ó, para fora do papel, então na minha direção, na sua direção, ele vai apontar aí para fora do papel. E então eu não preciso mais me preocupar com o caráter vetorial do dB. E aí lembrando que ds vezes R chapéu, o módulo disso é igual ao módulo do ds vezes o módulo do R chapéu,
vezes o seno do ângulo entre eles. O módulo do R chapéu, como é um vetor unitário, é 1. Então, isso aqui vai dar para a gente o ds, que em vez de eu escrever com a setinha em cima e o módulo, eu tiro a setinha para indicar que é um valor escalar. E seno de 90 é 1, né? Então, isso aqui dá simplesmente ds para a gente. Então, isso aqui vai ser igual a ds. Lembrando que eu estou fazendo isso porque eu já sei para onde ele aponta. Ele vai apontar, né? Aqui, ó, para fora do papel. Então, agora, o meu campo magnético, dB, ele virou simplesmente μ0i dividido por 4π ds dividido por r ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Integrar agora, né? Fazer essa integralzinha aqui para a gente. Limites dessa integração aqui, depende. O limite da integração depende do arco que você está fazendo. A gente já vai ver o que isso quer dizer, mas depende do arco que a gente está fazendo. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou escrever essa integral em termos desse arco, né? Então, vamos supor que eu quero fazer, por exemplo, vou pegar outra cor, o azul aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui deu 45 graus. Então, eu quero escrever o meu limite de integração em termos desse ângulo, né? Esse ângulo aqui de 45 graus. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso escrever o meu ds em termos desse ângulo também. Então, vamos lembrar aqui uma das propriedades trigonométricas. Vou fazer aqui para a gente, ó. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Se eu... já vou entender o que eu quero fazer, estou querendo fazer aqui, ó. Estou desenhando grande, mas você sabe que é infinitesimal. Ó. Esse aqui, ó, é o meu ds, tá? É em comprimento aqui, não é em ângulo. Esse é o meu ds. Essa distância aqui, se eu estou fazendo um ângulo pequeno, essa distância é constante. Ela vai ser igual a rzinho. E aqui vai ter um ângulo que eu vou chamar de φ. E a gente pode relacionar essas variáveis angulares e lineares da seguinte maneira. A gente pode escrever assim, ó, ds igual a r de φ. A gente utilizava uma coisa parecida lá em Física 1, que eu acho que era S igual a Rθ, se eu não me engano. Mas ela vale, esse aqui, o x, não, melhor, é x igual a Rθ. Lembra que você fazia? Era V igual a ômega R e x igual a θr. Não sei se você lembra disso. É a relação entre as variáveis angulares e lineares. É a mesma coisa aqui, ó, só está trocado. Se eu quiser deixar da mesma maneira, vai ficar ds igual a dφ vezes o r, né? É o ângulo vezes a distância. Aqui, ó, posição igual ao ângulo vezes o raio. Posição igual a ângulo vezes o raio, mesma coisa. Então, eu posso trocar meu ds por dφ vezes o r. Então, integral de dB, naturalmente, é b. Vai ficar integral de μ0i sobre 4π vezes r dφ dividido por r ao quadrado. O r é constante, que é o raio da minha circunferência, ele é sempre constante. Então, vamos tirar para fora tudo que não é constante, tudo que é constante. μ0i dividido por 4π vezes 1 sobre r, integral de dφ. Então, eu consigo simplesmente aqui utilizar o meu φ, esse aqui é o meu ΔΦ. Integral de dφ é o meu ΔΦ, e aí eu posso reescrever esse campo magnético simplesmente com μ0i sobre 4πr vezes o φ. E aí eu escolho se eu quero 90 graus, se eu quero 45 graus, mas não vai colocar em 45 graus, vai colocar em radianos, né, gente? Coloca isso aqui em radianos pra gente, pi radianos, um pouco mais, isso aí, né? Não coloque valores que não sejam em radianos aqui pra gente. Não vai colocar, por exemplo, 90 graus aqui, que daí o resultado vai te dar estranho. Mas é isso. Essas eram as duas aplicações que eu queria mostrar para vocês utilizando a lei de Biot-Savart. Particularmente não cobro. Essa dedução é tranquila, mas é um para um ponto só. A outra, que é mais genérica, você leva meia hora para fazer. Técnicas de cálculo bem chatinhas de fazer. Mas é isso, a gente encerra aí esse capítulo. O próximo, a gente vai falar sobre indução eletromagnética. Indução? Indutores? Não tenho certeza. Mas é o próximo capítulo do Hardy. E tchau!